Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja contigo em mais este dia. Nós estamos aqui para mais este devocional, hoje tomando a escritura aqui em Salmos capítulo 22, versículo 1. A escritura bíblica nos diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Essa é a escritura de hoje, esta passagem aqui, onde o salmista coloca estas frases que, se você lembrar bem, elas foram repetidas, ali no Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, para prosseguir aqui, nós temos essa parte da mensagem agora, a mensagem, um título um pouco, até inusitado, mas o título da mensagem é Vivendo, Morrendo, Sepultado, Ressuscitado e Vindo, pregado dia 29 de março de 1959. Nesta mensagem ele diz: quando o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, veio para tomar o lugar dos pecadores culpados, foi moído e ferido e escarnecido e zombado e morreu de uma morte que nenhuma criatura poderia morrer, a não ser o próprio Deus. E seus cachos ensanguentados batendo em seus ombros e pingando no chão, expressando que coisa horrível que é o pecado. Quando ele teve que morrer para redimir o homem da vida do pecado, nada poderia morrer desta maneira. Nada poderia suportar aquela morte. E ainda assim, ele entra em cena, eu sempre tenho dito isso, desce do esplendor da sua glória, vem aqui a esta carne, a esta terra, habitar num corpo humano e fazer tudo que fez por nós, suportar esta pressão, suportar este peso, carregar estes fardos, para que houvesse uma redenção para mim e para você, para que houvesse um perdão dos nossos pecados, para que ele então tomasse o meu lugar e o seu lugar. Olha o que ele tem feito. Nada poderia morrer desta maneira. Nada poderia suportar aquela morte. A Bíblia diz que quando furaram seu lado, saiu sangue e água. Há algum tempo atrás, eu estava falando com alguém sobre isso. E foi um cientista que disse: há somente uma maneira pela qual aquilo pôde ter acontecido. E não foi por causa da lança romana que ele morreu, e nem foi pela perda de sangue que ele morreu, pois ainda havia sangue em seu corpo. Ele não morreu por causa da lança romana ou por causa dos pregos que foram cravados em suas mãos, ou por causa da coroa de espinhos que colocaram em sua cabeça. Mas ele morreu foi de tristeza, porque ele veio para os seus e eles não o receberam. Que tristeza sentiu Jesus ali naquela hora, sendo assim rejeitado pelos seus, sendo assim ignorado. Você vai lembrar isso aí, que quando ele está ali no madeiro, ali no Calvário, ele não estava enfrentando nenhum tipo de ateu, nenhum tipo de pessoas, descrentes, não. Estava ali pessoas estudadas, pessoas formadas, religiosos, rejeitando a ele naquele momento. Então, eles não o receberam, o seu povo não o recebeu. Ele morreu com o coração partido, ele conhecia as próprias criaturas do tempo pelas quais ele morreu para redimir, e cuspiram em sua face, e foi rejeitado pelos homens. 800 anos antes disto acontecer, Davi clamou em alta voz, o mesmo que ele clamou no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa terrível que o pecado faz, ele separa o homem de Deus. Este é o problema com uma vida de pecado, este é o problema com uma vida errada. Ela separa você de Deus, ela distancia você de Deus. Então ele diz: e ele foi o sacrifício pelo pecado, para que você não ficasse mais distante do pecado. Mas agora há uma oportunidade para que você
e Deus novamente se torna em um só. Você estava nos pensamentos eternos de Deus, você veio a este mundo, está vivendo talvez sobre a influência do pecado, mas Ele pagou o preço na cruz para que você pudesse ter liberdade agora. Ele foi o sacrifício pelo pecado que teve que ser oferecido pelos nossos pecados. E ele foi separado da presença de Deus. O pecado o tinha separado. Deus tomou os nossos pecados sobre ele, aleluia, e ele foi separado de Deus. E foi por isso que ele clamou: por que me desamparaste? E por ele ter sido desamparado e ter tomado este lugar, viu que o seu povo, o qual ele veio para ser o seu Salvador, para oferecer-lhes vida, o tinha rejeitado. O povo não compreendeu o que ele estava fazendo ali no Calvário, o tamanho da salvação que estava sendo operada ali naquele Calvário. Então eles assim fizeram, eles o tinham rejeitado e isto o entristeceu tanto, e ele estava com o coração tão partido que o sangue e a água e as substâncias químicas do seu corpo se separaram. O homem nunca saberá o que foi isto. Esta é a razão pela qual não poderia haver ninguém mais que pudesse morrer desta forma. Não importa o quanto você pudesse ser atormentado ou como colocassem os seus pés num cepo e te cercassem aos centímetros, e te cerrassem, aos centímetros, ou te queimasse aos centímetros, você não poderia morrer daquela morte. Sentir aquela rejeição que ele sentiu. Ei, você não seja um desses que rejeita a palavra, não seja um desses que rejeita o que ele está fazendo, mas seja um que crê que aquele dia no Calvário pode mudar a tua história, que aquele dia no Calvário é uma chance que Deus está dando para um novo começo, para uma nova vida. Aceite isso em sua vida. Ele disse: olhe, mesmo que te cerrasse aos centímetros ou te queimasse aos centímetros, você não poderia morrer daquela morte, porque a sua composição não é como aquela. Ele tinha que ser Deus, ele tinha que ser mais do que um homem em sua composição. Deus morreu. Ele morreu com um coração partido, com tamanha tristeza pelo mundo, que uma reação química tomou lugar em seu corpo, o que não poderia acontecer em você. Você não pode sofrer desta forma. Não existe maneira pela qual você possa ter aquele tipo de tristeza. Então, houve somente um que pôde fazê-lo, e ele o fez. Amém? Fez por mim, fez por você, para que ambos, tanto eu como você, tivéssemos vida, e vida em abundância, uma vida eterna, novamente uma aproximação a Deus. Se o pecado nos separou, a cruz está nos unindo mais uma vez. Oremos. Amado Deus e grandioso Pai, toma-nos em tuas mãos, Senhor, e a cada lar que nos recebe nesse instante, ó Deus, cada um que nos acolhe neste momento, que doa este tempo para Ti, Senhor, para este devocional, que bênçãos do céu venham sobre estes lares, sobre estas casas, encha estes corações de amor à palavra, de temor pela palavra, Senhor, e que assim nós possamos começar a pensar que o que Ele fez aquele dia está sendo e serve até o dia de hoje. É para que possamos hoje crer que aquele dia no Calvário pode mudar nossas histórias. Senhor, que nenhum desses que nos ouve nesta hora seja, ó Deus, ó Pai, um daqueles que rejeitou, um daqueles que ignorou o que Deus estava fazendo, um daqueles que não conheceu o que Deus estava fazendo. Mas, Pai, que cada ouvinte te aceite, que cada ouvinte se aproxime de Ti nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Que a cura venha, que as portas abertas do emprego, da saúde, Senhor, esteja em cada lar presente, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.